Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. E nesta aula nós iremos dar continuidade ao desenvolvimento do nosso servidor. E na aula de hoje a gente vai criar a parte de criação, alteração, listagem dos posts. Antes da gente começar essa parte, vamos apenas testar a nossa API para ver se ela está respondendo às requisições. Eu já estou aqui com o meu projeto aberto e eu vou rodar ele com o seguinte comando: adonis serve --dev. Ele vai subir o meu servidor em modo de desenvolvimento e ele já me fala qual porta que ele está rodando. Então, eu vou usar aqui um programa para testar essas requisições. Essa requisição aqui, como ela é um GET, eu poderia até testar pelo navegador. Mas as próximas, post, delete, essas assim eu não consigo fazer pelo navegador. Então, eu estou aqui com o Postman aberto. Se você não tiver, você pode baixar aí na internet, você acha facilmente. Eu vou criar aqui uma collection para agrupar as nossas requisições. Vou chamar de API blog. E aqui eu vou criar uma nova requisição. Vou chamar ela de Hello World para a gente testar aquela requisição que já tem lá criada. Aqui é meu Hello World. O endereço http /127.0.0.1 a porta. Esse endereço aqui é o mesmo que o Adonis me mostra aqui embaixo. Então, a minha rota para teste, que é essa daqui de cima, ela não tem nenhum complemento. Então, ela está diretamente na raiz. Então, aqui no Postman, a minha requisição não pode ter nenhum complemento aqui depois da porta. Vou dar um send. Olha só, já obtive aqui a resposta Hello World. Então, a nossa API já está respondendo. Então, podemos continuar com a parte de criação dos posts. Então, para começar, eu vou começar criando uma migration. Vou executar o seguinte comando: adonis make _migration. E aqui eu vou passar o nome da minha migration, que eu vou chamar de post. Para a gente criar os nossos posts, né? Que vai ser a nossa tabela lá no banco de dados. Vou dar um Enter. Aqui ele me pergunta qual tipo de migration que eu quero criar. Eu vou selecionar com a setinha do mouse a opção Create Table, porque a gente vai criar essa tabela, ela ainda não existe. Se nós estivéssemos fazendo uma alteração, seria a primeira opção. Vou dar um Enter. Se eu vier agora na minha pasta de migration, o Adonis já criou para mim aqui a tabela, a migration correspondente à nossa tabela de posts, que ele vai criar para a gente lá no banco quando nós executarmos isso daqui. Então, a princípio, nossa tabela de migration vai ter apenas dois campos. Vai ser dois campos de string, um para o título e outro para o corpo do nosso post. String. Vou passar o nome do campo que eu quero criar. Vou criar um campo chamado title. E aqui eu vou dizer que esse campo não pode ser nulo. Então vou passar essa opção not nullable. Vou criar também um campo por corpo do nosso post, que também vai ser um string, que eu vou chamar ele de body not nullable. Por enquanto só esses dois campos aqui. Eu vou salvar a minha migration. O campo de ID vai ser a chave primária dessa tabela. O Adonis já cria automaticamente para a gente. Não precisamos nos preocupar com esse carinha. Então agora eu vou executar essa migration para ver se ela ficou certa e se vai criar para a gente a tabela. Vou executar o comando adonis migration _run. A nossa migration post foi executada. Se eu vier no meu banco de dados, já tenho ele aberto aqui. Aqui nas minhas tabelas eu vou atualizar. E já tenho aqui a tabela de posts que o Adonis criou para a gente. Se eu procurar aqui posts, aqui nas colunas, ele já criou para a gente um campo ID. E ele criou também automaticamente esses dois campos, created at e update at, que vai ter para a gente a data que foi criado o registro e a data que esse registro foi atualizado. O Adonis gerencia isso aqui para a gente automaticamente também. Então agora vamos criar
a requisição para a gente criar um novo post na nossa API. Eu vou criar o nosso model, Adonis Make Model, vou chamar de post, vou dar um Enter. Ele criou para a gente o nosso model. Se eu vier aqui em App Models, eu tenho aqui o model de post. Por enquanto eu não preciso mexer nele. Então agora eu vou criar o nosso controller, Adonis Make Controller. Eu vou chamar esse cara de Post Controller. Vou dar um Enter. Ele me pergunta qual tipo de controller que eu quero criar. Como a gente está fazendo uma API REST, eu vou selecionar a opção HTTP. Ou, se de repente fosse o caso, poderia ser um WebSocket, que seria aí para a gente trabalhar com um sistema real-time, né? Para ele ficar se comunicando com o front-end ali, fazendo atualização em tempo real. Mas não é o nosso caso. Vou selecionar o HTTP, vou dar um Enter. E agora aqui em cima, na minha pastinha de controller, eu já tenho o Post Controller. Então, para a gente criar o nosso controller, eu vou aqui, vou importar o nosso model, Post. Vou procurar a pasta onde está o meu controller, o meu model, perdão. Então ele está dentro de App, Models, Post. Então, App, Models, /Post. E aqui eu vou criar o método que vai salvar um novo registro, ou seja, vai criar um novo post na nossa API. O nosso método vai ser sempre async, porque ele pode demorar a responder. Async. Vou chamar ele de story. E aqui nos parâmetros eu vou pegar por desestruturação o nosso request e também o nosso response. Agora eu vou colher os dados que vai vir nessa requisição para criar um novo post. E esses dados, eles têm que ter um title e também tem que ter um body, que vai ser os dados que a gente precisa. Eu vou criar uma const aqui chamada data. Ela recebe vamos fazer por desestruturação também, para ser mais fácil. Const title body recebe request.all. Então, por desestruturação, eu vou pegar do meu request, dos dados que foram enviados por ele. Está escrito errado aqui em cima. Request. Vou pegar o title e vou pegar o body. Com esses dados, eu vou criar aqui uma constante post, minúsculo, para ele não confundir com aqui de cima. E esse post vai receber o novo post que vai ser criado. Eu vou chamar agora o meu model, que eu importei lá em cima, post.create. E aqui eu vou passar os dados, que vai ser title e o body. Eu vou retornar agora o nosso post que acabou de ser criado para a gente testar se está tudo certo. Se eu não estiver errado nada, isso daqui deve funcionar. Agora, para a gente conseguir testar, eu preciso criar uma rota que vai executar esse método aqui que eu acabei de criar. Eu vou copiar esse cara aqui, que a gente vai precisar dele agora. Então vamos lá no nosso arquivo de rotas, aqui em routes. Vou criar uma nova rota. Essa rota vai ser do tipo post, porque eu vou estar criando um novo dado no meu banco. E ela vai ser posts. Então lá na minha requisição eu vou colocar o endereço do meu servidor, a porta /posts. E aqui eu vou passar qual método que vai ser executado quando essa requisição for acionada. Que vai ser meu post controller e eu quero chamar o método store. Vou salvar isso daqui. Vamos então no nosso Postman criar uma nova requisição para a gente testar se esse cara vai funcionar ou não. TD request. Eu vou chamar ele de create post. Save.
Aqui no meu create post, eu vou mudar para post. Vou colocar o endereço do meu servidor. Porta 3333 barra posts. Posts, que é a rota que eu criei. Posts. E agora eu tenho que enviar um corpo para essa requisição. Então aqui no Postman, eu vou clicar na abinha Body. Vou selecionar o tipo aqui, WoW. E aqui nessa opção eu vou selecionar JSON, porque o meu servidor Adonis espera dados em JSON. Então aqui agora eu vou criar o meu objeto que vai conter os dados do nosso post. O title, que eu vou chamar de primeiro post. E aqui no body, vou escrever: olá, este é o meu primeiro post. Ok. Se tudo correu bem, a gente vai obter aqui na resposta o nosso post que foi criado no nosso banco de dados. Então agora eu vou chamar o método send. Olha só a resposta aqui embaixo. O Adonis criou para a gente o nosso post. Ele já recebeu um ID, uma data de criação e uma data de atualização. E ele já tem aqui no topo, né, foram dois campos que eu enviei, o title e o body. Então o nosso método já está funcionando. A nossa rota posts está executando o método story aqui do nosso controller e está criando para a gente o nosso post no banco de dados. Vamos fazer agora então um método para listar e um outro para atualizar um post, e também vamos fazer o delete. Vou criar aqui async index. O método index ele vai listar para a gente todos os posts. Request, meu Deus, request, response. E aqui basicamente a gente vai fazer só isso daqui, ó. Const posts recebe await post.all. Então eu vou pegar todos os posts, retornar para essa variável, e aqui eu retorno essa variável posts. Return posts. Nós não vamos fazer nenhum filtro aqui, mas poderia fazer um filtro qualquer, por exemplo, se eu tivesse um vínculo de quem criou o post nele, eu poderia filtrar aqui os posts somente quem criou, alguma coisa desse tipo. Mas por enquanto só isso daqui para a gente entender. Salvei aqui os dados, vou voltar no meu Postman e vou criar uma nova requisição, add request, eu vou chamar de list posts, salvar esse request. Esse request também vai ser do tipo list, do tipo get, perdão. Vamos copiar aqui esse cara aqui para ficar mais fácil. Ele vai chamar posts também. Então aqui eu não preciso mudar nada, eu só preciso criar a rota aqui no meu servidor que eu ainda não criei. Então no arquivo de routes, vou copiar esse cara. Ele vai ser um tipo get e ele vai chamar o método index. Vou salvar, o meu servidor já vai reiniciar. Agora vamos testar a nossa rota. Vou dar um send. Olha só, ele me retornou o meu post, como eu só tenho um, ele só me retornou o primeiro, mas eu posso observar que ele está dentro de um array. Então, se eu vier aqui criar um novo post, que eu vou chamar de segundo post. Olá, este é outro post. Vou dar um send para ele criar esse post para mim. Ele criou e já retornou. E agora se eu vier no meu list e der outro send, eu já tenho os dois posts que foram criados na minha API. Então o nosso listar e o nosso criar já está funcionando perfeitamente. Falta agora o update e o delete.
Então, vamos criar aqui a rota do update. Vai ser um post. Vou chamar aqui de update. Vou salvar esse cara. Agora no meu controller, eu vou copiar. Aliás, vou fazer diferente. Eu vou alterar aqui primeiro a minha rota, que eu preciso aqui no post pegar qual o ID do post que eu quero alterar, né? Então a minha requisição eu vou passar os dados e um ID por parâmetro da requisição que vai dizer qual post que eu quero dar update. Então agora no meu método post, async update, vou pegar o request, response, vou pegar também params, que vai ser os nossos parâmetros. Por enquanto é isso. Essa parte aqui pode ser do mesmo jeito, sem problema. Agora, vamos fazer uma pequena verificação. Const post recebe await post.find params.id. O que eu estou fazendo? Eu estou checando se o ID que eu enviei por requisição, se existe no meu banco de dados um post cadastrado com aquele ID. Então, se ele não existir, eu vou dar um return aqui falando que esse post não existe. Post response.send, aliás, response.status. Vou retornar aqui 404 de não encontrado. Opa, cadê? 404.send. Agora eu vou retornar um objeto aqui. Vamos colocar message, dois pontos. Sei lá, vamos colocar qualquer coisa. This item is not found. Perdoe o meu inglês, ele não é grande coisa, mas dá para entender. Se ele não cair nessa verificação aqui, então eu posso alterar o meu post sem problema nenhum. Então post.title vai receber o meu title. Post.body recebe o body. E agora eu dou um await post.save. E aqui por fim, return post. Então o que eu fiz? Pego os dados do corpo da minha requisição, eu verifico se já existe esse post, porque se de repente eu passar um ID que não existe, ele já vai cair nessa verificação, vai dizer que o item não existe, não foi encontrado. Se ele existir, ele vai cair aqui embaixo, então eu troco desse objeto o title e o body, pelos que eu recebi aqui na requisição. E então eu dou um save, esse método save, ele vai atualizar esse post no meu banco de dados e por fim eu retorno ele. Então agora vamos testar para ver se o nosso update está funcionando. Botando aqui no meu postman. Eu vou duplicar esse cara aqui, que vai ser mais rápido. Vou chamar ele de update post. Aqui eu não preciso mudar nada, só preciso trocar o tipo de ação aqui para put, que eu uso para fazer o update. Inclusive no meu servidor eu acho que eu esqueci. O cara aqui é um put. Vou salvar. E agora vou passar aqui para o parâmetro ID1
Eu vou trocar nesse ID o título dele para post modificado. Post modificado. E aqui no corpo vamos, sei lá, este post foi alterado, certo? Agora eu vou dar um send. Ele me retornou de novo o meu post. Olha só, post modificado, este post foi alterado. Se eu vier no meu list, vou chamar o método send. Ele me retornou os dois posts que eu já tinha. O post o ID 2 continua igual. E o meu post do ID 1, que foi o que eu alterei, está post modificado, este post foi alterado. Então o nosso método post também está funcionando perfeitamente. Vamos então partir para o método de deletar um post. Vou voltar aqui. Vamos criar a nossa rota. Post.delete. Aqui também eu preciso receber o ID do post. E aqui eu vou chamar o método destroy, que é o método que eu uso para fazer um delete lá no meu controller. Método destroy. Aqui no meu post, então eu vou criar o método destroy. Vou criar ele aqui embaixo, async destroy. Ele vai receber request, response e os params, que eu também preciso deles para pegar o ID do post. Aqui eu posso copiar tudo isso daqui, porque vai ser igual. Antes de deletar, eu vou tentar verificar se aquele post existe. Se ele não existir, eu vou cair nesse retorno aqui, que inclusive falta um return, né? Return. Deixa eu corrigir aqui também, return. Ok. Se esse post que eu passar o ID não existir, então ele vai cair nessa validação. Se não, eu vou chamar o post await post.delete. Isso daqui vai deletar o nosso post. Então aqui por fim, como ele foi deletado, eu não vou retornar ele mais. Eu vou dar um response.status. Vou colocar 200 porque deu sucesso. E vou colocar aqui message. Deixa eu ver. This item has been deleted. Quer dizer que o item foi deletado com sucesso. Vou salvar. Bom, aqui eu não preciso disso, na verdade, porque eu estou deletando. Eu não preciso também do request aqui em cima, então eu posso tirar ele. Vamos então testar o nosso delete. Eu vou duplicar o update. Duplique. E vou chamar ele de delete post. O tipo dele vai ser o método delete. Post1. Aqui no body eu posso colocar none porque não precisa de body. Então eu vou executar esse método aqui para ver se deu tudo certo. Ele já retornou para mim a mensagem falando que o nosso item foi removido com sucesso. Se eu botar no meu list e chamar o método list, ele tem que me retornar somente o post 2 porque o post 1 foi removido. Se eu vier aqui e remover o 2, vou colocar o ID 2 aqui em cima, vou executar. Me falou que foi deletado com sucesso, vamos listar de novo. E agora já me trouxe um array vazio, porque não tem nem mais nenhum post para ser listado. Vamos criar um aqui de novo, do jeito que está. Ok. Vamos listar. Perfeito. Então o nosso CRUD de post, ele já está aí uns 90% pronto. Depois vamos mexer nele de novo para fazer alguns ajustes, mas a princípio isso daqui já é o suficiente para a gente continuar o restante da nossa API. Bom, nessa aula vai ser isso. Na próxima aula a gente vai dar continuidade. Aí vamos fazer então a parte de login na nossa API.